Vamos lá. Denise, me fala um pouquinho sobre a live de hoje e o que que a gente vai trazer para essas professoras, não, dessas diretoras aí. Olá, boa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre financeiro. Eu resolvi, a gente vai falar um pouco sobre precificação, vou tentar lá no finalzinho dar alguns exemplos de precificação, mas eu resolvi abordar antes da precificação, bem rapidinho, um outro assunto que eu estou sentindo bastante dificuldade, que é referente à psicologia financeira, né? Em que sentido? Tá ruim, tô com um problema, preciso de ajuda, mas não quero investir, não tenho dinheiro, não presto atenção no meu financeiro. Então, eu queria. Existem aí algumas crenças limitantes, né? Para quem eu peço ajuda, tem gente que eu posso pedir, tem gente que eu não posso, enfim. Então, eu resolvi abordar um pouquinho desse assunto e aí entrar na precificação, porque você vai ver que lá no final eles têm uma ligação, tá? E aí, se você quiser adiantar alguma coisa, ou se você sentir alguma dúvida, quiser parar no caminho, a gente vai conversando, tudo bem? Acho que esse bate-papo fica legal. Em falar nisso, né, fazer esse bate-bola, foi muito engraçado que hoje eu estava falando com uma gestora, né, a gente teve a mentoria, era 11 horas mais ou menos, e ela falou, eu tenho mais duas sócias, que na verdade são as irmãs dela, Uhum, e a gente acaba se trombando, vamos dizer assim, né? Aí eu falei, então, uhum, o que acontece? Quando não tem uma gestão organizacional, não tem cada um com a sua função, cada um com a sua atribuição, cada um com a sua responsabilidade, cada um com a sua meta de trabalho, um acaba enfiando a mão no outro. Aí ela falou assim, e para piorar, eu não tenho, eu não paro para ver a parte financeira. Ela falou assim: eu já entendi nas lives que eu assisto, no tempo que eu tô com você e tal, eu já entendi que o meu problema é que eu não paro para arrumar, né? E aí exato. A gente, ela falou assim, eu acabo botando outras coisas como prioridade. Aí eu falei, então, por exemplo, se você tem três líderes, é ela mesmo que tá entrando, a Mari. É dela que eu tô falando. É dela que eu você é tô o assunto da falando. live, É o Mari. assunto da vou te chegar. Então, aí eu falei para ela, eu falei, então, se você tem mais pessoas que te ajudam na gestão, fica mais fácil você organizar seu tempo para cuidar dessa gestão, né? E é isso mesmo que você Exatamente. falou, as pessoas acham que outras coisas são prioridade e deixam isso em segundo plano, né? Exato. Na verdade, desse assunto que eu vou falar um pouquinho agora. Vou tentar dar uma corridinha para a gente poder falar de precificação no final e eu quero linkar os dois assuntos, Tá. tá? Vamos ver se vai dar certo. Então, assim, a primeira coisa que eu costumo falar para todas as meninas que fazem mentorias comigo, para todas as diretoras, é assim: eu me posiciono no lugar delas e costumo dizer que elas são guerreiras, tá? Em que sentido? Elas fazem as duas coisas mais complicadas que existem no nosso país, que é educar e empreender, certo? Que são as duas coisas mais difíceis que a gente tem no país hoje. A grande questão nesse assunto é a seguinte: todas elas foram treinadas, estudadas, fizeram faculdade para educar, certo? Empreender é uma questão que vem depois, né? Depois que você tomou a decisão de ser dono do seu próprio negócio, de ser dona da sua própria escola, você cai em um limbo da questão do empreendedorismo, que não é um problema só de dono de escola. É um problema de todo mundo que resolve empreender e não é administrador ou gestor de alguma coisa, né? Então, você aprendeu a educar, você tem lá toda a parte pedagógica, você foi treinado para isso, mas a parte de administrativa, a parte de gestão desse negócio, você vai precisar começar do zero. For babies, né? Como diz aí a grande maioria, for babies, tá? São duas questões complicadas, são. Por qual motivo? O teu produto não é uma coisa, né? O teu
produto é uma pessoa ligada a um grupo familiar. Então, na verdade, você não está trabalhando com um único serzinho, você está trabalhando com um grupo familiar, né? E cada um tem os seus desejos e anseios, tá? E isso por si só já é a grande dificuldade da base da educação. Eu entendo isso, eu concordo e eu entendo e eu sei qual é a questão. Aonde a coisa conflita quando a gente fala da administração desse negócio? Porque vocês têm um perfil, a maioria de vocês tem um perfil de humanas, né? O perfil de agregar, o perfil de cuidar, o perfil de entender a questão do outro. E isso é sensacional, é o que faz vocês serem educadoras, é o que é maravilhoso. A questão é que vocês têm que lidar com uma parte que é a gestão administrativa, que é exatas. E que não tem amor, carinho, nada disso. É quando o seu cliente passa a ser um número. E um número com valor. Certo? Então, eu acho que a maior dificuldade que a maioria dos gestores de educação tem sem entender qual é esse limite entre a parte educacional, a parte do acolhimento, a parte do carinho, a parte de entender, de ouvir e a parte de gestão, né? E aí aonde está a grande questão? Como vocês internamente são pessoas de humanas, estão na área de humanas, vocês tendem a abrir mão da parte de exatas, que é a parte administrativa, certo? Só que não dá para ser gestora, dona de uma escola e não cuidar da parte administrativa. Infelizmente, essa é a parte ruim. E a outra parte ruim que eu vou falar também, além disso, é quando você decidiu educar barra empreender, você assumiu que a parte empreender vai ser de 70% a 90% das suas atividades. E, de repente, ela não está sendo tão legal. Porque normalmente, né, a gente gosta de fazer aquilo que a gente gosta de fazer, né? É natural. Então, eu gosto de, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer mentoria, de fazer capacitação, de fazer esse bate-papo que eu faço com vocês, das lives. Mas uma coisa que eu já não gosto muito é de cobrar, né? É de velar, né? Eu acho que eu tô quase sentando com você, pra você ficar com essa parte chata, porque não é muito minha praia. Mas essa parte de cobrar, essa parte do controle, porque eu me atrapalho, quem entra uma antes, outra depois, paga o outro, paga depois, enfim. E achar um jeito de fazer a cobrança de uma forma mais legítima, né? Então, assim, que evite o mesmo problema que uma escola tem, qualquer empreendedor tem. Ainda mais a gente, e temos uma coisa em comum. Ambos somos empreendedores de serviço, né? Então, a escola presta um serviço, aquilo que você falou, presta um serviço para criança barra família, e nós, né, como mentoras, prestamos um serviço para as diretoras, barra professoras, barra aluno, barra família, e assim vai o resto atrás. E a gente tem as mesmas, eu também tenho, e eu tenho as minhas dificuldades, eu falo, nossa, meu Deus, agora eu tenho que cobrar. Aí depois eu lembro que eu tenho que captar. A gente não adianta ficar aqui dando aula se eu não pegar aluno. Do mesmo jeito que a professora. Aí eu falo, nossa, eu preciso captar. Aí eu paro e penso, bom, vou começar a captar. Aí eu lembro que eu tenho que dar a mentoria. Aí eu falo, para de captar e vamos para a mentoria. Mas eu acho que a grande sacada é a gente ter o equilíbrio, né, dessas ações. E muitas vezes, sim, falar, tenho que parar e fazer o que eu não gosto. Mas está dentro do pacote de trabalho, né? Exato. Então, por que eu entrei nesse assunto? Porque eu vejo muitas questões assim. A questão, por exemplo, de investimento. Então, a escola, ela tá linda, ela tá reformada, ela tá apresentável, e assim, inúmeros investimentos, não importa o quanto ele custe, não importa o quanto você vai colocar naquele trabalho, principalmente
se passou lá a supervisora XYZ e ela disse que tinha que ter lá 2 corrimão, 3 banheiro, você tira força e dinheiro de onde não tem e faz. Porque visivelmente, certo? O pai precisa entender e o pai precisa. Vocês querem assim que a escola se venda na visão. Então tá perfeito. Isso é legal, isso é marketing, tá certo e ok. Só que vocês precisam entender que o administrativo, ele também precisa de investimento. E o administrativo, as famílias, elas não vêm de imediato, mas elas sentem no decorrer do período. Entendeu? Então, eu vejo coisas assim. Ah, eu administro o que dá na mão. Não tem um sistema, não tem uma organização. Tudo bem. E tá tudo bem você fazer assim. Mas como é que tá seu Excel? Ah, eu não entendo muito, não. Poxa, precisa de um investimento. Ou num treinamento de Excel para você ter mais facilidade em fazer, ou num sistema para ele te ajudar a fazer. Entendeu? Aí eu pergunto, mas por que que você não faz o fluxo de caixa, enfim, a customização e tal? É porque eu não tenho tempo. E eu concordo, porque você está fazendo a coisa pelo lado mais complicado. Você está fazendo na unha, na mão, calculando na calculadora, um por um, e nem o Excel, nem o sistema, nada está te ajudando. Entende? Então você precisa do investimento aí, você precisa do investimento de conhecimento, seja para o Excel, seja para. E você precisa de um investimento no sistema, para o sistema te ajudar a fazer. E o pai sente isso. Porque quando você tem um sistema, você tem um retorno mais rápido para o pai, você tem um recibo mais rápido. E eu não vou te falar o nome do sistema XYZ, procura um que te agrade, mas que atenda o pai. Entendeu? Aí eu entro em escolas assim, você tem um sistema? Tenho um sistema. Perfeito, olha que maravilha. O que você usa do financeiro do seu sistema? Nada. Só emissão de boleto, porque convém, né? A gente precisa mandar a cobrança para alguém pagar. Então, a emissão de boleto eu uso. Tudo bem, então, como é que está aí no seu sistema a sua inadimplência? Não sei tirar. Gente, se você tem um sistema e você não sabe utilizar o resultado do sistema, ele não está te ajudando. É isso mesmo. Entendeu? Então, precisa. É Eu, assim, o investimento. uma das coisas que eu falei para as meninas no final do ano passado é assim, o que que eu peguei a roda da escola, né? E dividi a escola em várias fatias. E uma das fatias era o Uhum. financeiro, a parte administrativa, que é a parte administrativa. Você tem lá o controle do funcionário que foi, o controle do funcionário que faltou, o controle do funcionário que pediu demissão, que você tem que pagar X e PT ou coisa para ele. Tudo isso é a parte chata que tem a ver com finanças e tem a ver com o administrativo. Aí eu falei assim, muitas vezes eu coloquei lá, o que que você fez de inovação? Não significa, porque a gente sempre pensa em inovação no aluno, né? Ah, eu preciso inovar para o aluno, eu preciso inovar para a família. Eu falei, não, você também precisa inovar para te ajudar na sua gestão. Então, por exemplo, você ter um Sim, sistema, né, que tenha lá um controle de ponto. Você tem um sistema que tem o controle de inadimplência de pagamento. Você tem um sistema amanhã que você possa colocar a sua receita e a sua saída, que você tem ali a sua vida financeira, mas de uma forma mais rápida de você conseguir identificar, né? Porque tem isso também. Ah, eu não vou passar para ninguém, eu mesmo faço. Aí muitas vezes na correria faz essa é a, errado, né? essa é a próxima Casa para fazer. informação que Ou eu. esquece de fazer. Ai, meu Deus, eu falei pro papai que eu ia emitir o boleto e esqueci de emitir, não sei o quê. Aí a outra, tem um funcionário, a pessoa de confiança maravilhosa. Normalmente, né, ou é alguém que trabalha há muito tempo na escola, ou é alguém que é da família. Mas essa pessoa não tem a menor aptidão financeira. A pessoa não sabe mexer. Aí faz as contas Então, de novo, erradas, manda erradas as contas.
Aí, de novo, o que que falta? Investimento. Em que sentido? Se você não pode fazer, eu penso assim, ó, a grande dificuldade é o quê? Gestão de tempo, tá? Em que sentido? Ah, Denise, eu não consigo fazer o financeiro. É o que eu mais escuto, é a clássica. Eu não consigo fazer o financeiro da minha escola direito porque eu não consigo, eu apago incêndio o dia inteiro, entendeu? Então não dá tempo. Ou eu vejo dono de escola, eu faço terceirização de algumas escolas, e aí eu vejo dono de escola me mandando comprovante de pagamento 10h30 da noite, meia-noite. Por quê? Porque não, além de trabalhar o dia inteiro, tá fazendo financeiro à noite, para não pagar multa e juros. Tá fazendo financeiro até de madrugada, entendeu? E isso é investimento do quê? De tempo. Em que sentido? Você precisa entender que o teu trabalho, o teu produto é um produto orgânico. Ele não é um produto físico. Então as coisas acontecem mesmo. A criança cai, a criança se machuca, a criança chora, a criança está doente. Acontece e eu entendo, e o financeiro entende, mas vocês precisam adaptar o seu financeiro para que ele funcione junto de tudo isso. Porque afinal de contas, é para isso que você empreende, para ter lucro e resultado. Entendeu? Ou você ainda tem aquela visão lá de antigamente de que a gente educa por amor. Isso não existe, né, gente, em 2023. Tá? Amor não paga conta, né? Exatamente, amor não paga Amor conta, não paga. precisa investir, precisa administrar para ter lucro, Sim, entendeu? E sim. você precisa entender se você está tendo lucro ou não. Aí existe essa questão. Aí a pessoa fala, então tá bom, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar um serviço terceirizado, um serviço de mentoria, seja o meu, seja o da Lili, seja de qualquer uma desse monte que tá aí na internet, tá? Gente, para contratar um serviço de mentoria, em primeiro lugar, você precisa de tempo para atender a mentoria. Se você não tem tempo de olhar a sua conta, como é que você vai atender a mentoria? Nem que seja uma vez por mês, certo? A mentoria, você contrata, você atende, tem a aula, tem o aprendizado. Você precisa estar aberto a ouvir críticas e sugestões, porque afinal de contas foi para isso que você contratou alguém, para te ajudar a enxergar aonde pode estar acontecendo os erros, certo? E você precisa agir, certo? O formato na qual você está fazendo há 5, 10, 15 anos, se não está funcionando, é porque precisa mudar. Não adianta querer continuar fazendo do mesmo jeito e querer ter um resultado diferente. Entendeu? E tudo isso é financeiro, porque eu, eu marco com a pessoa vem para a mentoria, eu passo a informação. Quando chega um mês depois, eu falo, e aí o resultado da última informação que a gente passou? Ah, não sei, não mexi, era muita informação, não consegui. Fica difícil. Aí eu vou falar para você que você está perdendo dinheiro de novo. 2 vezes. Porque o Entendeu? que, o que eu Então, fico muito chateada, assim, né? A gente tenta dar o máximo de informação, porque a nossa intenção é que a pessoa pratique aquilo que a gente está ensinando, corra atrás do prejuízo, vamos colocar assim, e consiga acelerar a própria evolução, o próprio resultado. Porque, assim, se a situação dela não tá boa, ela não tá conseguindo pagar as contas, ela não tá bem em relação à estrutura, à escola dela, eu sinto que tem uma urgência, né? E muitas pessoas, quando tomam, o errado é isso, as pessoas esperam estar com água no pescoço para pedir ajuda, falar, agora eu preciso de alguém que me salve. Muitas vezes eu não posso me afogar com a pessoa para salvar ela. O que eu vou fazer é exatamente. jogar a boia e puxar ela, entendeu? Aí é que tá. O que a gente faz na mentoria é isso. A gente joga a bola
para elas se agarrarem e aí a gente ajuda elas a se salvar. O problema é que muitas vezes ela já está tão debaixo d'água que quando ela resolve pedir ajuda, por mais que eu corra, eu já não consigo. Aí existe também aquelas que sabem que precisam da ajuda, mas não se movimentam para sair do lugar. Então eu tô Exato. lá jogando a boia Continuam agindo do mesmo do jeito. mesmo jeito e finge que você não falou nada, entendeu? E outras que assim, o que acontece? Mudar dá trabalho, né? Mudar, Uhum. se abrir para o novo, executar uma coisa nova, vai gerar do seu cérebro, do seu corpo, uma energia. E o nosso cérebro, ele é preguiçoso por natureza. Ele fala, não, fica aí, não faz não, não precisa não. E quando ele faz isso, não vai não, não precisa não, o que acontece com a gente? A gente entra naquele processo de como é que eu vou explicar? De a pessoa entra naquele processo de eu vou deixar para lá, ou eu vou fazer como tá. É. E aí tá feito o erro, tá feita a confusão. Aí a gente vai E fazer aí a gente entra numa outra questão que é a seguinte: não consigo fazer, estou só apagando incêndio, mas eu tenho medo de terceirizar e a pessoa ter informações da minha empresa. Informação financeira, informação de quanto eu ganho, informação dos salários dos outros, enfim. Então, para isso, gente, é claro que você tem que colocar alguém na função de financeiro que te gere alguma confiança, tá? A segunda questão em relação a isso é: você não confia na pessoa porque você não entende o trabalho que ela está fazendo. E aí a gente volta lá naquela questão de que precisa de investimento, inclusive no teu conhecimento. Porque não saber faz parte. Agora, você precisa aprender para cobrar a pessoa que está abaixo de você a fazer corretamente. Você não precisa fazer, exato, mas você precisa aprender, entender, para você poder cobrar a pessoa que está abaixo de você fazer corretamente. Ah, Denise, mas aí ela vai ter acesso a salários, vai ter acesso. Aí, qual o problema? Gente, eu faço isso a minha vida inteira. De pequena empresa, de grande empresa, de escola pequena, de escola grande. Para todo mundo que eu faço mentoria, eu sei salário, saldo de conta, tudo isso. Entende? E nem por isso eu sou uma pessoa desonesta. Não é todo mundo que mexe no financeiro que é desonesto, gente. e outra, né? Existe também a questão do sigilo profissional. Eu não vou sair falando para Exato. todo mundo, Ética, é que né? A nem pessoa tem que ser ética. ética. Você não vai sair falando para todo mundo, ah, essa escola aí ganha tanto, deve tanto. Não é essa a ideia. Novamente, a ideia de você ter ou uma empresa que te ajude no financeiro, terceirize, ou você ter uma mentoria, é que você possa sentar e a pessoa te ajudar. A pessoa, porque a Exato. gente é pago para ajudar. Eu não sou paga para botar ninguém numa situação pior do que já está. Porque isso a pessoa já se pôs sozinha, né? Eu tenho falado com algumas escolas que elas falam assim: ai, mas eu sei que tá difícil para todo mundo, né? Esse ano a tendência é ser pior do que o ano passado em relação à inflação, tudo que a gente está vivendo já. Não vou dizer que tá fácil, mas eu paro e penso assim: poxa, eu tenho um custo, o meu trabalho tem um custo, e o meu trabalho é ajudar você a crescer. Então, assim, o meu trabalho já te enaltece por natureza, o nosso trabalho, né? E aí eu fico pensando, eu falo assim, aí eu virei para uma cliente e falei, ah, o nosso valor é X. Aí ela virou e falou assim, ai, mas é muito alto, é muito isso, é muito aquilo. Eu falei, tá bom, então fica à vontade, pode pensar, né, melhor tal. Aí depois ela virou e falou assim, ai, mas eu tô desesperada, porque eu tô tendo muita procura e nenhuma matrícula. Eu falei, então, você percebeu? Aí eu falei para ele, você percebeu que você está num ciclo? Tem procura, não matricula, não gasto, porque eu não quero ter uma pessoa para me ajudar a mudar? Eu falei, você está num ciclo. Eu preciso de ajuda, mas não quero pagar ajuda. Eu preciso de ajuda, mas não quero pagar ajuda. A mesma coisa, eu Exato. preciso de ajuda. Aí o que é pior? Aí a pessoa dá um passo. Vou passar a pagar, vou passar até a mentoria. Aí começa outro ciclo, que é o ciclo 2 da brincadeira. Que é assim, eu quero melhorar, pago pela melhoria, mas não executo. Na verdade, assim, eu acho que quando
a pessoa chega a esse ponto da mentoria, da consultoria, gente, eu tô falando de qualquer tipo de ajuda, tá? Não é uma questão nossa. Mas eu acho que quando a pessoa. Existem pessoas que chegam até a gente e acham assim que a gente vai salvar o mundo. A partir desse mês, eu vou te pagar e o mês que vem eu não tenho problema nenhum porque você vai salvar o mundo. Não é isso, gente. Não é isso. A gente não consegue fazer isso. Então, existe. Não, deixa eu Tem falar, que existir um. deixa eu fazer um paralelo que eu não aguentei. Quanto tempo levou para você entrar no buraco que você tá? Exatamente. Né? Por que Exatamente. você levou 20 anos para estar no buraco que você tá e eu em um mês vou te tirar desse buraco? Então, assim, Exatamente. existe um tempo para você aprender, um tempo para a gente ensinar, apesar de que a gente tenta correr para ajudar nesse processo, né, dentro do possível. Então, assim, a pessoa tem um tempo para aprender, um tempo para executar e um tempo para colher resultado da execução. Agora a Então, pessoa fica 20 anos se enfiando no buraco e que aqui um dia eu tire ela. Não dá, não faço e milagre. você percebe que em momento nenhum a gente está falando de nenhuma outra área da escola. A gente está falando única e exclusivamente da administração e da parte financeira, né? Que são, gente, você empreende para ter resultado e não quer enxergar os próprios resultados, entendeu? E aí, a outra crença limitante, né? A frase do momento aí. A outra crença limitante que eu vejo é assim: o que eu recebo não dá para pagar todas as minhas. É por isso que eu falei que lá no fim ia ter um paralelo. O que eu recebo não dá para pagar todas as despesas. Por isso, eu não pago a despesa XYZ, principalmente relacionada a impostos. E acha que tá certo, que é tudo bem, que eu vou falar, ok, vamos lá, tá tudo certo. Gente, se os teus impostos não estão cabendo dentro da tua receita, se você acha que, primeiro, que existem gastos que precisam ser analisados, e segundo, vamos considerar que está tudo certinho o restante. Se os teus impostos não estão cabendo na tua receita, a tua precificação está errada. Não é o imposto que é demais. Ah, eu dou muito dinheiro para o governo. Gente, você deveria dar graças a Deus cada vez que o teu imposto aumenta. Porque quando o teu imposto aumenta, é um sinônimo de que a tua receita está aumentando também. Os impostos no Brasil são altos? São. Mas a gente tem que conviver com eles. Você querendo ou não. Entende? Ele faz parte de quem empreende. Se os teus impostos não estão cabendo na tua receita e qualquer outra despesa, é porque a tua precificação está errada. Aí outra coisa, aí quando eu dou essa informação de que a precificação está errada, a pessoa fala assim para mim: ah, mas para esse ano eu já fiz, agora o que é que eu vou fazer? Vamos verificar o quanto você está abaixo do que precisava estar. Aí vem o empreendedor cego. Ele não quer enxergar o problema, então ele não faz a planilha de custos, porque ele não quer entender o tamanho do buraco. Ele só quer entender como que ele vai fazer para ter lucro daqui para frente. Mas, gente, eu só consigo subir um patamar se eu souber em que degrau eu tô. E a gente precisa enxergar isso, e precisa olhar, e precisa calcular, e precisa ir lá pegar as últimas contas que você pagou para fazer média. Precisa agir, entendeu? Então, isso tudo é a psicologia do dinheiro, é a psicologia financeira. É quando você não quer enxergar os problemas que tem. Se o teu problema é o custo, é quanto você está cobrando, a gente vai falar um pouquinho agora de custo, eu vou dar uns parâmetros, não vou explicar 100% não. A gente pode marcar uma live para ter essa aula de precificação. Não vou explicar tudo como funciona, mas vou te dar um passo a passo. Tem um monte de gente aí que dá até nome bonito para essa planilha, mas isso chama fluxo de caixa, tá? E
E o mais interessante, quando eu falo assim, gente, vamos fazer o fluxo de caixa, a pessoa entra em desespero, porque para ela é uma planilha matemática que tem trocentas informações que ela não vai saber ler. Entendeu? Então, vamos falar sobre isso, mas vamos ter consciência de que a gente só vai conseguir resolver o problema se a gente tiver investimento, sim. Se a gente pagar um boleto, eu não cobro por boleto porque eu não quero pagar boleto. Eu não tenho sistema porque é muito caro. Tudo bem, mas quanto custa? Não sei. Eu não pago, eu não emito todas as notas, porque senão meu imposto fica muito alto. Tá, mas quanto seria seu imposto? Ele entra no seu. Não sei. Gente, vocês estão mentindo para quem? Estão mentindo para vocês mesmos. Não tem o que dizer. Número é número. Não dá para sonhar que vai resolver e ponto final. Tô errada, Lili? Você sente alguma coisa diferente disso? Não, não sinto. E o que eu acho, sim, o que me preocupa mais. Esse foi meu desabafo de hoje. Mas o que me preocupa mais do que o erro do imposto, porque eu acho que isso é uma coisa, mas eu acho que isso já exige um pouco mais de maturidade da gestora, né? Da empreendedora. O problema é quando a gente dá um passo atrás, ela não sabe nem o que é dinheiro dela e o que é dinheiro da escola. Ela põe tudo no mesmo balaio, usa o mesmo cartão, aí compra um vestido para ela no cartão da escola, aí o cartão da escola ela vai lá e compra um jantar, aí depois ela vai no cartão da escola e compra o café, aí ela não sabe se o café era para casa dela ou era o café para a escola. Então, assim, o que me preocupa, pelo que eu tenho percebido, é que assim, a gente tem uma imaturidade até com relação a isso, a separar as contas. Entendeu? Então, tipo assim, você pode até usar o mesmo cartão, desde que você saiba. O que eu usei daqui foi para mim, pessoal, e a gente até já falou disso várias vezes. Meu, vai fazer mercado para a escola e para sua casa, passa dois carrinhos e faz duas compras no mesmo cartão. Mas você sabe, o cartão, a primeira compra que eu fiz no mercado X foi para minha casa. A segunda compra foi para a escola. Porque senão aí também você não sabe nem quanto se gasta. Exato. E se você não sabe quanto você gasta, como é que você vai saber precificar? Não vai. Agora vamos entrar no assunto da precificação em si, para você entender, para que todo mundo entenda por que eu linkei os dois assuntos, tá? Então, é assim, quando você vai fazer a precificação da tua mensalidade, você tem que entender quais são os teus custos naquele mês, certo? Ou quais são a média dos teus custos naquele mês, tá? Quais são os maiores custos na escola hoje? Salvo aí, né, algum. São a folha de pagamento, óbvio, é o maior custo da escola, tá? Devido a gente ter que seguir aí várias regras, né? A folha de pagamento. E o segundo maior custo que normalmente tem na escola é aluguel, quando a casa não é sua. E aí vem todos os outros, energia, enfim, cada um tem as suas particularidades, tá? O que você precisa entender em primeiro lugar? Quais são os seus custos fixos? O que é fixo? Não é o que todo mês tem o mesmo valor. Fixo é o que você paga todo mês, independente do valor, tá? Porque a sua conta de água, ela é um custo fixo para você, mas o valor dela é variável conforme o consumo, tá? A conta de energia é a mesma coisa. É diferente do aluguel, que você tem um contrato e normalmente todos os meses ele é igual até ter um aumento, né? Também tem as variações nesse sentido. Então, isso é custo fixo. O que é custo variável? É aquele custo que você tem e que você não tinha ciência de ter. Então, quebrou um equipamento na escola e você precisou de uma manutenção. Ou teve uma turma lá que precisou de uma auxiliar e normalmente aquela auxiliar não tinha. Então, você tem um custo extra daquele auxiliar. O auxiliar, ele é extra só naquele primeiro mês.
que você levou o susto, tá? Nos próximos meses ele vai entrar na folha de pagamento lá e vai virar um custo fixo. Mas esses extras é que são o problema. Em que sentido? É nele que você paga suas contas de casa e depois não controla. É nele que você vai passando o cartão para isso, para aquilo outro e depois não sabe como controlar ou o que aconteceu. Entendeu? Então você precisa ter muito claro que o custo do teu aluno, ele tem que cobrir todos os seus custos fixos mais 10%. Que vai colocar, que vai conferir a esses variáveis que você está tendo aí durante o mês, tá? Só que para isso, o teu Prolabore tem que entrar na folha, ele não pode virar um custo variável, ele tem que ser um custo fixo, porque todo mês você tem que comer, alimentar sua família, pagar suas despesas, assim como a escola tem os custos fixos dela. Entendeu? Então, essa é a primeira questão. Você precisa entender quais são os seus custos fixos. Põe numa planilha, seja no papel, seja certo? Aí a segunda coisa que você vai fazer é, tudo bem, Denise, eu já entendi, vou dar alguns exemplos, tá? Mas eu já entendi que a minha conta de água, a minha conta de luz, a minha folha de pagamento e o meu aluguel são custos fixos. Todo mês eu tenho que pagar, certo? Tem um minuto, O hein, que entra, Denise? Um minuto. o que entra nos custos fixos também são os impostos, são os suprimentos de cozinha. Para você entender como que você vai fazer esse custeio para o próximo ano, você vai pegar os últimos 12 meses desses custos fixos e tirar uma média, certo? E o teu valor por aluno, inicialmente o integral, tá? Porque a gente está falando de um pacote cheio, os teus alunos integrais tem que ser a somatória de todas essas médias mais 10%. O mínimo só para empatar. A partir daí você vai pôr o seu lucro. É isso aí. Se você fizer essa